Capítulo 33. Giacomo Casanova e Maria Hensel retornavam para a casa dos Hensel, com os braços entrecruzados de um casal que caminha em uma fria noite de chuva. Haviam já descido da carruagem dos Casanova e seguiam a pé um curto trajeto, diante da chuva que havia diminuído de intensidade. Admito que tu me assustastes lá. És muito jovem para ter problemas de coração, senhorita Hensel. Mais uma vez me desculpo. Como disse, sentia ali como se algo me angustiasse. Como uma premonição? Já passara por isso antes, Sr. Casanova? Ela perguntou, surpresa. Sim, quando fui preso, e previ que seria. O senhor já foste preso? Cuidado, não quero que tenhas outro ataque de coração. Maria sorriu embaraçada. Não, desculpe, é que isso é uma surpresa. Fui preso por ter em meu poder livros proibidos e por fazer propaganda antirreligiosa. Maria observou Giacomo Casanova como faria com um fantasma. O senhor não parece esse tipo de pessoa. E não é? Mas isso é verdade? Digo, o senhor faz mesmo propaganda antirreligiosa? Não faço mais a propaganda, mas ainda possuo a crença. Não acreditas então na figura de um Criador que nos dá vida e de semideuses que nos mantém existindo? Não duvido da existência desse Criador e dessa força que se subdivide em formas de semideuses ou sabe-se lá como uma pessoa queira acreditar. O que contesto é a dependência de nossas vidas dessas forças. Não acredita que eles nos influenciem? Não acredito que dependemos deles para existir. Sabe, acredito que o conceito em que se acredita por aqui, que eles nos dão existência, na verdade é um conceito invertido. Tem a crença pessoal de que essa é apenas a forma que eles têm para que tenham consciência da nossa existência. Então, nós existiríamos de uma maneira ou de outra? Sim, quisessem eles ou não, tendo consciência de nossa existência ou não, tudo que acontece no Vaeta já está escrito ou pulsando em algum lugar cósmico, e as forças que chamam de semideuses são apenas observadores que podem apenas torcer por seus preferidos e odiar seus malditos. Então, como explicaria a lei das fadas? Metalinguagem, utilizada pelo cérebro humano para assimilar o que ele não consegue compreender em condições científicas. Mas fadas são reais. Irei crer nisso no dia em que vir uma. Maria ficou chocada. Era a primeira vez na vida que conhecia uma pessoa que afirmava que fadas eram o fruto de uma alucinação coletiva. Tu pareces chocada com minhas opiniões? Não, é que me são diferentes. Diz isso por causa das fadas? Ora vamos, o que virá depois? Universos sendo criados após mordidas em maçãs? Maria Hensel ia responder, mas então eles chegaram diante da residência dos Hensel. E logo, ao avistar a frente da casa, ela já começou a correr. Capítulo 34. Eles chegaram ao porto, mais especificamente à parte vigiada, a parte onde ninguém caminhava à noite, a parte silenciosa, ao cemitério de navios. Caminharam para aquele pavilhão como uma gangue e pouco foram notados, já que os cidadãos de Andraine, naquele momento, estavam espalhados pelo centro de sua cidade, abençoando seus soldados e rezando para que retornassem com vida. Havia poucos guardas na entrada, na verdade havia um só, e que os deixou passar sem problemas. Passaram por velhos armazéns feitos de peças metálicas rebitadas em ferro e vãos preenchidos com alvenaria de tijolos maciços. As coberturas com comeeiras e seus telhados eram repetidos em duas águas, criando o efeito que deveria ser belo de ver durante um dia de sol e na época em que era novo. O vão livre era de aproximadamente 20 metros e variava em torno de 80 metros para cada armazém. Aquele local, durante dias livres, funcionava como atração turística da cidade,
principalmente para avós que gostavam de levar quantos netos conseguissem arrastar para ouvir velhas histórias de guerra. Ao fundo, entre águas que, diante daquela iluminação, mais lembravam um pântano, dezenas de navios, nas condições mais diversas que se possa imaginar, estacionavam de maneira desorganizada uns ao lado dos outros, como condenados à espera da execução. E à frente deles estava Will Escarlate. Snail e seu grupo se aproximaram do grupo de cabangas de Will, os mesmos que o acompanhava no patrulhamento do porto, ou de outros locais mais sujos, e dos quais Snail já havia feito parte depois da libertação de Estália. Quem visse a cena de longe, contudo, acharia que os Sombra e os fantasmas haviam renascido e estavam prestes a se enfrentar. Ouvi dizer que Estália irá a outra guerra, disse Snail. Costumou pensar isso sobre Estália, comentou Escarlate. Você bem sabia disso quando estava do outro lado. Eu sempre estive do mesmo lado. Você sabe então o que é estar ao lado de alguém? Tanto quanto você sabe o que é estar por si só. Os dois ficaram se olhando, tornando o ambiente mais tenso do que um coração intranquilo. Atrás de Snail, ao lado direito, havia o velho Jim Hawkins. Do outro lado, Lyriel Gambiani, cada um com seu próprio objetivo. Lyriel Gambiani queria a confiança de Snail Galford. Snail Galford queria o mapa que estava na cabeça de Jim Hawkins. Jim Hawkins queria o navio em posse de Will Escarlate. Will Escarlate queria Lyriel Gambiani. Alguém teria de ser traído. Você mantém um acordo? Perguntou Snail. Uma pessoa como você teria medo de traição? Pelo contrário, eu já estou acostumado. Will Escarlate sorriu. Bom para você. O grupo de Snail caminhou para próximo da rampa que dava acesso ao navio e Escarlate disse: Sabe, existe um pirata recém-chegado que quer o Jolly Rogers. É mesmo? Sim, na verdade, o que corre é que não é exatamente o recém-chegado, mas um veterano que resolveu retornar. Parece que é barra pesada. Todos sempre são. Will Escarlate sorriu um riso irônico. Admito que Jim Hawkins também. Não, não esse. Esse parece que é barra pesada mesmo, do tipo de cara realmente mau. Para você ter uma ideia, parece que ele colocou um olho de vidro no lugar de um olho arrancado e um pedaço de pau no lugar de metade cortada de uma perna. Isso não é um pirata. É a última mulher que dormiu com você. Até mesmo o Will Escarlate teve de rir. Você é um desgraçado, sabia? O Will Escarlate disse enquanto estendia a mão. Você nem imagina o quanto. Snail a apertou, e no momento em que o fez, seus adolescentes começaram a subir para o navio, e Lyriel Gambiani começou a gritar quando 2 homens de Escarlate a pegaram e a torceram pelo braço. Não, o quê? O que significa isso? Você você não pode. Os gritos dela não ecoavam na direção de Will Escarlate. Você não pode. Ecoavam na de um apático Snail Galford, cabeça baixa. Eu confiei em você. Ela disse com uma voz triste. Eu, mais uma vez, confiei em você. Jim Hawkins bateu 2 vezes nas costas de Snail Galford, como se o consolando de que fizera a coisa certa. Ele já não parecia ter tanta certeza. E foi assim que Lyriel Gambiani viu Snail Galford se afastar para subir no Jolly Rogers, em busca do maior tesouro do mundo. Sem ela. Eu confiei em você. Alguém tinha de ser traído.